Músicas evangélicas, entretenimento e a palavra de Deus ao seu coração. Músicas para aumentar a sua fé. Louvores para adorar. Eu vou adorar. Fique ligado, Deus tem bênçãos para você. Eu era o pecador e ele o salvador. Programa Diálogo de Alma. Apresentação: Doutora Ciane Guimarães. Vai começar agora o programa Diálogo de Alma. Está no ar o programa Diálogo de Alma. Venha conhecer a nossa programação. Boa tarde, você que está aí nos assistindo através da nossa TV, você que está aí através do nosso rádio Rota Musical Brasil, está entrando no ar o programa Diálogo de Alma e hoje nós temos aí uma grande perca, né? Tivemos ontem do nosso querido Dalto de Franco, a qual é um grande mártir aí na área da comunicação, jornalismo, apresentador. Então, assim, tivemos essa perca muito grande, o Rota Musical Brasil também, a qual ele estava conosco aqui, né, na Rota Musical Brasil, e essa perca também nos atingiu. Então, que o Senhor venha confortar o coração dos familiares, trazendo força, graça, sabedoria, nesse momento tão difícil que eles estão passando agora, e os amigos próximos, né, que está aí passando essa perca dele, esse momento de separação, não é fácil, é algo que nós passaremos por esse momento, mas nós não estamos esperando ele chegar. Então, que o Senhor venha confortar, consolar todos os familiares. Esse é o que nós da Rota Musical Brasil podemos deixar, né, o nosso consolo. Nós tivemos aí pela manhã o apresentador aqui da Rota Musical Brasil fazendo a cobertura, né, passando ao vivo para vocês que estavam aí assistindo, acompanhando no programa da manhã. E agora à tarde nós estamos aqui, né, a comunicação está em luto, porém continuamos, né, com as programações locais e hoje nós vamos ter aí convidada também aqui no nosso programa a pastora Sueli, né? A Sueli, ela é pedagoga, ela é psicanalista, então ela vai estar falando um pouquinho sobre a experiência dela aqui na Rota Musical e falando um pouquinho também sobre a vivência dela. Então, que você possa estar conosco, compartilhar o nosso link do nosso Rota Musical, também nos acompanhar através do site www.rotamusicalbrasil.com e entrar em contato conosco através do nosso WhatsApp, mandar sua mensagem, mandar o seu pedido de louvor, que nós vamos estar tocando o seu louvor para você nessa tarde maravilhosa. Nós vamos aí de louvor, Gustavo Henrique, Era a Mão de Deus, e esse louvor vai dar abertura, né, ao nosso programa de hoje. Gustavo Henrique, Era a Mão de Deus. E eu espero que você fique conosco até às 15 horas. Nós estaremos aqui até às 15 horas da tarde, levando o melhor programa, a melhor programação, os melhores louvores para você. Boa tarde novamente, agora às 13 horas e 21 minutos. Boa tarde, pastora Sueli Oliveira. Boa tarde. É uma gratificação, né, muito grande de poder estar aqui, estarmos juntos aqui, passar essa tarde maravilhosa, como de compartilhar, conversar, né, ver aquilo que o Senhor tem para nós nessa tarde, tá bom? Poder ajudar, né, faça a sua pergunta, né, eu estou aqui para poder ajudar cada um de vocês, podermos bater termos uma boa conversa. Ok, maravilha, né? Maravilha, uma mulher aí cheia de experiências para passar para nós, né? E vai ser muito bom passar essa tarde com ela, aprendendo um pouquinho mais. É verdade. Então, olha só, para você fazer a sua pergunta, manda mensagem através do 69 9334 6813. 69 9334 6813. Você pode mandar a sua mensagem ou fazer a sua ligação, que nós vamos te atender, e também alcançar você através da tirar dúvidas. Pastora, hoje as pessoas têm muita dúvida, né, sobre a saúde mental, sobre espiritual. Então, a gente tem que estar sempre levando para eles algo mais leve, né? Exatamente.
de podermos estarmos livres, né? Podemos ter uma vida mais leve, mais livre, não só dentro da igreja, né? Mas com a nossa família, no nosso trabalho, o nosso dia a dia. Hoje, né? Nos dias atuais, que tudo tem acontecido, nós temos que termos um controle emocional muito grande, né? Então é importante isso, é importante a gente buscar esse equilíbrio, né? E a gente sabe que em Cristo nós temos todo um equilíbrio que o Senhor nos dá, mas também o Senhor preparou os profissionais, né? Para nos ajudar aí, né? E poder ajudar as pessoas e poder nos ajudar no momento mais difícil, nos nossos momentos de conflito e de dificuldade. Isso mesmo. E a gente olhando aqui de papo de mulher para mulher, como é difícil manter um equilíbrio, né? Assim, espiritual, mental, emocional, físico. É muito difícil mesmo. As demandas do dia a dia, trabalho, casa, família, igreja, ou mesmo que não seja na igreja, mas as nossas demandas, elas são muito grandes. Nos exige, né, muita coisa. E a gente precisa buscar isso, esse equilíbrio emocional. É muito importante estarmos equilibrados emocionalmente. Verdade. Né? Estarmos prestando atenção até mesmo para nós mesmos. Sermos também o nosso medidor. Né? Às vezes nós medimos e ficamos muito preocupados em sermos o medidor do outro e esquecemos de nós. Verdade. E a gente precisa cuidar de nós mesmos também. Né? Verdade. Então, eu estava falando esses dias, né? Acho que foi sexta-feira no programa, o quanto é importante nós mulheres olhar para a outra com um olhar de amor. Isso. Né? Porque, infelizmente, há muitas vezes a mulher acaba levando para um lado de disputa, né? Quem é a melhor, quem está mais bonita, quem está mais inteligente, mais equilibrada. E nós temos que levar esse olhar de amor para que podemos amar a nossa irmã como ela é. Exatamente. Verdade? Não é ser a rival. Né? Nós precisamos ter um olhar diferenciado para nossa irmã, para uma colega de trabalho, para nossa chefe, né? Porque geralmente sempre acontece a rivalidade, né? Não perseguir, ter esse olhar de amor, né? Ter esse olhar de compreensão é também a gente poder nos colocar no lugar do outro. Sim. Né? A gente não nos tornar peso, mas a gente poder ser aquela mão amiga, aquela pessoa que ela vai precisar, em algum momento ela vai precisar, assim como nós também vamos precisar. Verdade. Né? E a gente precisa de uma boa amiga, um bom ombro, né? Uma pessoa a qual a gente possa confiar. Né? E hoje em dia é difícil. É verdade. Olha, gente, daqui a pouco a pastora Sueli vai falar um pouquinho sobre ela, né, um pouquinho sobre as profissões, né, que são várias. É verdade. São várias. A gente vai para um bloquinho comercial, tá bom? A gente vai falar um pouquinho agora sobre aquelas pessoas que estão sempre aqui no Rota Musical Brasil, nos ajudando, contribuindo para que essa informação chegue até você. Talvez você esteja em casa também pensando como eu posso contribuir também para que as pessoas vejam o meu negócio, a minha empresa. Entre em contato conosco através do 9334-6813. 9334-6813, que assim a gente vai informar para você como você pode fazer para estar conosco aqui no Rota Musical Brasil. Daqui a pouco nós estamos de volta, não saia daí. Mas mande aí o link para a sua amiga, para a pessoa que você gostaria que ela ouvisse esse papo hoje, que vai ser muito bom. Verdade. Estamos de volta agora às 13h32, aqui em Rondônia, Porto Velho. Nós estamos alegres porque até aqui o Senhor tem nos abençoado. Então vamos conhecer um pouquinho mais sobre a nossa amiga e pastora e profissional, Sueli Oliveira. Isso. Essa Sueli Oliveira, ela é de Pernambuco. Eita. Nasci na cidade de Arco Verde, Pernambuco. Vim para cá em 1986, com os meus quase 15 anos. Vim morar com um irmão e foi assim um aprendizado, né? Todo esse período foi um aprendizado.
muitos altos e baixos, não foi fácil, adaptação, né? E a gente, naquela fase de adolescência, não é fácil lidar, né? Dei dor de cabeça pro meu irmão, admito isso. Fui mãe muito cedo, tenho 2 filhas, a Morgana e a Raíssa, né? E conheci o pai das minhas filhas, passei um tempo, não deu certo, né? E aí a gente pega a carga de ser mãe, né? A mãe solteira com 2 filhos para criar. Comecei a trabalhar no estado, né? Como auxiliar de limpeza em 97. Necessitava concluir meu ensino médio depois, né, de ter tido as minhas filhas. Já trabalhando no estado, concluí o ensino médio. Procurei uma faculdade, né, uma profissão que no momento eu pudesse. Pedagogia não era a profissão dos meus sonhos, né, mas foi a porta que Deus abriu. Né, tanto financeiramente como tempo, porque eu trabalhava manhã, tarde e noite. Então, assim, foi uma carga e eu pedia muito a Deus. E Deus abriu essa porta, né? Consegui me formar em pedagogia. Hoje trabalho no município, né? Sou supervisora pedagógica da escola Senador Darcy Ribeiro. E à tarde eu cuido, né? Eu sou uma professora auxiliar de um aluno autista, né? Na escola Pedro Batalha. Então, assim, é uma vida, né, que teve seus altos e baixos. Sim. Tive as minhas conquistas estando em Cristo. Não foi fácil. Não é fácil ser mãe. Verdade. Cuidar de criança não é fácil. Trabalhar não é fácil. Estudar também não é fácil. Tive meus altos e baixos, né? A psicanálise, ela foi uma segunda opção para mim, no sentido do que eu poderia fazer para ajudar a obra de Deus. Muitas questões que, por trabalhar na área da libertação na igreja, é uma área que eu gosto, né? Foi uma área assim, que eu busquei aprofundar e ainda busco isso, né? Fazendo cursos, buscando aí sempre estar atualizada, né? A palavra de Deus, ela se renova a cada dia. Verdade. Né? E a gente precisa estar atualizado, né? Ver, até mesmo para gente que tem assim um olhar ou envolvimento na obra de Deus, precisamos nos capacitar, nos preparar. Deus capacita seus filhos, capacita. Deus capacita. Como Ele tem me capacitado, né? Mas Ele abre as portas para que a gente possa buscar mais capacitação, porque o Senhor também levanta seus filhos, né, para ensinar aí os seus guerreiros de oração, seus guerreiros de batalha, de luta, na obra, e assim é a experiência. Então, o que me levou principalmente à terapia, né, a fazer o curso de terapia, foi justamente isso. Primeiro eu tive as minhas crises, precisava me encontrar, crises emocionais, né? O medo de entrar em depressão, não entender o que está acontecendo. Então, busquei bons profissionais. O pastor Mauro me ajudou muito como psicólogo, né? Me ajudou em questões que eu tive, não só pessoal, mas familiar. E quando eu comecei a fazer o curso, né, de psicanálise, foi muito bom, porque me ajudou também. Que bom. Eu estava aprendendo e, ao mesmo tempo, eu estava buscando colocar em prática na minha vida. Legal, muito bom. Né? Porque o aprender é isso. Aprender a ser um libertador, aprender a ser um psicanalista, né? A aprender essa área, né, que é tão frágil, que é a área das nossas emoções. Verdade. Ele é muito frágil, né? Nos exige tempo, nos exige a gente poder estar ali, assumir um compromisso maior.
Então, a minha finalidade hoje é poder me aposentar e ser psicanalista, né? Legal. É algo que eu quero continuar. Eu não pretendo continuar dentro da área da pedagogia, da educação. Eu quero trabalhar com pessoas, poder trabalhar na área de aconselhamento. Então, para que eu possa ser uma boa conselheira, eu preciso aprender mais. Verdade. E o aprendizado a gente aprende todos os dias, né, pastora? Buscando. Isso é verdade. Então, a senhora também trabalha na área da libertação. Trabalho. Não é fácil não, mas trabalho. E nos exige muito tempo, nos exige vida com Deus, né? Porque todo libertador, ele tem também as suas demandas. Sim. Né? Principalmente para que a gente possa guardar a nossa casa, guardar, né, a nossa família, guardar aquele que nós amamos, guardar no nosso trabalho. O libertador, ele tem que estar ali. Eu sempre converso, às vezes quando eu converso com alguns irmãos que já me conhecem há um bom tempo, eu sempre digo que nós somos aquela antena parabólica que estamos ali detectando, né? Lógico que a gente não vai conseguir detectar tudo, mas em Cristo Jesus, né? Sempre estando orientado pelo Senhor, a gente consegue sim ajudar vidas. Legal. E a psicanálise, ela ajuda também a questão do espiritual, olhar com esse olhar de libertador. A psicanálise, a fé e a ciência, que eu gosto de falar muito da fé e a ciência, né? Ajuda também? Ajuda e muito, né? Por quê? Porque quando nós entramos só na área da fé, quando trabalhamos com a libertação, uma libertação que você caracteriza que tudo é demônio, né? Ela fica faltando alguma coisa. A libertação, ele é um braço muito grande, com várias ramagens que você precisa se identificar. Né? Qual a sua área, né? Em qual realmente, vamos dizer assim, caminhada dentro da libertação você quer ter esse conhecimento. Então, a ciência, ela ajuda, porque nem tudo é demônio. Sim. Existe a doença, existe a doença emocional, que a gente precisa trabalhar. E quando nós já temos um conhecimento, a gente já começa a diferenciar o que é espiritual e o que era ali que você vai poder indicar um bom psicólogo, um bom neuro, um bom psicanalista, né? Pessoas que vai estar ali ajudando, porque não adianta eu tratar o meu espiritual se o meu físico e o meu emocional está doente. Sim. Né? Vai confundir muito, porque o tempo todo as pessoas vão achar que é demônio. E não é. A minha alma latente, ela é perigosa, ela é pior do que demônio. É verdade, verdade. Demorou muito tempo para a senhora, como libertadora, perceber isso, que era necessário a gente olhar também com esse olhar clínico, com esse olhar da ciência, ou foi rápido quando a senhora iniciou a libertação? Não, levou um tempo, né? Até mesmo porque quando eu comecei a gostar da área da libertação, eu congregava num ministério, né? Um ministério um pouco mais fechado, pelo tempo do evangelho, né? Há mais de 30 anos que eu estou aí na caminhada. Então, a gente caracterizava tudo como demônio. Né? Mas sempre para aquele que tem a sede de aprender, a sede de buscar Deus, né? Sempre vai perceber que está faltando alguma coisa. E esse faltar alguma coisa foi que me levou a buscar mais, né? Buscar bons ministrantes, bons pastores, seminários, sempre estar ali buscando poder ampliar o meu conhecimento. Então eu pude perceber, né, que a ciência ela é muito importante para que também a gente possa ajudar aquele irmão que tem sim os seus problemas espirituais, mas afeta muito o seu emocional. É verdade. A gente falando assim de muitos anos atrás, né? Eu também venho disso, de olhar tudo com olhar a demônios, né?
Eu lembro de uma certa vez que chegou uma moça na igreja e eu fui abraçá-la, que eu gosto muito do abraço. E aí ela fez assim. Quando ela fez assim pra mim, o que eu pensei? Ela tá endemoniada. Né, ela tá endemoniada. Não que a gente tá tirando aqui que não existe. Existe demônios, a gente sabe que existe, né? Só que a gente está falando de uma certa forma que essa menina, ela tinha problemas no abraço. Ela tinha problemas emocionais, traumas muito fortes, né? Mas com o meu olhar somente espiritual, exatamente, né? Eu vi aquela menina como se ela tivesse ali endemoniada, que não poderia nem me abraçar, né? Então a gente vê o quanto a religiosidade em excesso acaba afastando as pessoas. Afasta, prejudica muito, né? As pessoas, pela nossa falta de sabedoria, por essa falta de buscar o conhecimento, muitas das vezes no lugar de nós ajudarmos a pessoa, acabamos afastando, porque sem querer acabamos magoando, né? A pessoa, ela não vai entender que ela está passando, né, por problemas emocionais muito fortes, que ela tem um trauma muito grande, problemas, né, que até mesmo esse trauma ela tem vergonha de contar, né, o que aconteceu com ela, o que levou ela a ficar aprisionada naquela situação, né? Então, buscando isso, até mesmo pela minha vida, até mesmo pelo vou colocar aqui, pelo meu própria experiência, né? A experiência de uma menina que foi abusada por muitos anos, né? Então, eu sempre falo assim, desde quando eu me lembro, né, que me vem a lembrança, então eu tinha noção, né, que eu era uma criança abusada sexualmente por uma pessoa da família, e muitos anos se passou e criou feridas, traumas, né, medos. Eu era uma pessoa que eu morria de medo do escuro. Segurança. Né? Muito, muito. E até eu entender isso e me libertar, né, foi um processo na minha vida. Sim. Entendeu? Então, assim, buscarmos ser esse apoio, essa ajuda, não só dentro da libertação, dentro da cura interior, que também é uma área da libertação, que vai tratando ali as doenças da alma, né? Os seus traumas. E aí vem essa psicanálise hoje de uma forma também cristã. Sim. Né? É importante isso, é importante para que a gente possa ajudar aquele que precisa de uma forma mais saudável, sem crítica, sem julgamento, né? E hoje em dia é muito difícil, as doenças psicossomáticas estão aí, Sim. né? E a gente tem que estar preparado, porque ela está também dentro da igreja. Verdade. Né? Os irmãos precisam de ajuda, as pessoas de fora precisam de ajuda. E quando eu falo de fora, são pessoas que não estão no nosso meio, né? No nosso meio ali da igreja, do ministério, mas pessoas, amigos, vizinhos, colegas de trabalho, né? Todos aqueles que estão ali do nosso redor, que a gente possa ter essa sensibilidade, né? E é isso que é importante, a gente poder olhar e ajudar. Verdade, verdade. O que mais me apaixonou também pela psicanálise foi isso, né? Poder olhar pelas pessoas e com um olhar diferenciado agora, né? Com um olhar agora mais clínico, mais com a ciência, vendo que quanto a psicanálise contribui para uma cura interior. Exatamente, né? Quanto que nos ajuda, né? Então eu tenho assim, por trabalhar em escola e ser coordenadora, a minha equipe é muito grande, né? É uma equipe de 14 professores. Grande. E cada um é diferente. Né? Cada um tem a sua demanda. Ser essa supervisora que vai poder ajudar esses 14 professores, olhando o seu dia a dia, olhando que eles também têm as suas dificuldades familiares, suas dificuldades financeiras, e poder ser esse apoio de ajudar eles para que eles possam também desenvolver com excelência o seu trabalho na escola, com
que hoje em dia a sala de aula é lotada, 25 alunos, 28, 30, dependendo, né, do ano escolar, e que exige muito, e cada criança também tem uma problemática, né, é diferente. Então, até mesmo para mim, né, mesmo estando dentro da libertação um bom tempo, mas assim, na caminhada, mesmo estando sendo uma psicanalista que não estou atuando na área no momento, mas eu estou caminhando, eu coloco que eu estou caminhando e aprendendo, então na escola para mim é um grande aprendizado. Sim, eu Entendeu? acredito. É um aprendizado, trabalhar com família, né, tentar entender os conflitos das crianças, e às vezes a gente não entende e ter que parar para prestar atenção. Não é fácil, não. É gratificante, ajudar o professor, auxiliar, ser o suporte dele, orientar no que é preciso, né? Porque na escola não é só professor e supervisor, é professor, supervisor, orientador, né? E eu tenho uma orientadora maravilhosa que ela também é neuropsicopedagoga. Ai, que legal. Né? Então é uma profissional, entendeu? Assim, muito capacitada dentro da área. Então é importante, eu sempre aprendo, eu também estou aprendendo com ela, né? Que também a gente tem os nossos conflitos, mas a gente tem que parar e aprender e ver, né, o que é bom. E uma coisa que ela sempre fala: Sueli, não carregue tudo para você. Né? Lembre-se que você tem pessoas ali que está pronta. Né? E ela sempre está ali me chamando a atenção, me dando toques, e é isso que é importante. Isso que é importante, porque a gente não pode realmente reter tudo, carregar tudo, senão nós não aguentamos. Não aguentamos, não. A gente não é de ferro, nós não somos de ferro, gente. Nós não somos de ferro dentro da nossa casa, nós não somos de ferro na igreja, nós não somos de ferro em lugar nenhum. Nós somos seres humanos que precisamos um do outro. Verdade, verdade. Vamos dar uma boa tarde aí para os nossos amigos que estão conosco aí, né, nas nossas plataformas. Isso. Nós temos aí o Costa, né, o melhor programa, obrigado. Um abraço para você. Temos a Kátia e as pessoas que passaram aí. Você que está aí, quiser colocar o seu nome, a sua cidade, para a gente mandar um abraço. Isso, mande aí seu nome, sua cidade. Estamos aqui, né, e espero que esteja sendo assim gratificante, né? Se você tem uma pergunta, pode fazer a sua pergunta, nós estamos aqui mesmo para poder ajudar você no que é preciso, né? Verdade. Na área do trauma, na área do abuso, né? Eu fui uma pessoa que passei muitos anos sendo abusada e eu sei muito bem o que é ser uma mulher que tem que vencer na vida, vencer os seus medos, seus traumas, vencer muitas das vezes as limitações que a própria sociedade nos coloca. Sim. Né? A senhora consegue considerar quantos anos mais ou menos de abuso? Quantos abusos perdeu-se as contas? Nem me pergunto. Nem me atrevo. Mas o ano de abuso eu tinha aproximadamente, pelo menos assim, que eu lembre, né, nitidamente dos meus 6 anos de idade até quase meus 15 anos. Né? Então, quando eu cheguei aos meus 14 anos de idade, eu já não aguentava mais, né? Não aguentava mais e morava em Recife, família por parte de pai com uma boa situação financeira, era assessor de governador, né? Pessoas assim, na área política, né? Então não poderia haver um escândalo como esse, né? Então eu fui pedir ajuda aos meus irmãos, e meus irmãos me mandaram para cá, para Rondônia, né? Então, em 86, eu vim para cá para morar com meu irmão. Então, eu vi com uma adolescente cheia de medo, né? Cheia de trauma, cheia de ferida. Imagina. Né? Perdeu tudo, perdeu, né? Família, casa, tudo, todo um convívio familiar para conviver com uma pessoa que nunca conheci, nunca tive convívio porque era um irmão por parte de pai, né? Então não tinha convívio com ele. Então foi um aprendizado, gente, foi um aprendizado. Foi altos e baixos, né? Mas eu sempre tiro assim,
que não importa a dificuldade que a gente passa, a decisão final é nossa. Verdade. Então, eu tive muitas oportunidades, né, de fazer as coisas erradas, permanecer no erro. Mas a decisão, para mim, que eu tomava para minha vida, é que eu queria ter uma vida diferente. Que bom. Né? Que eu queria ser uma pessoa diferente. Eu não queria que as pessoas me olhassem me criticando, me rotulando, porque eu tinha um rótulo, né? Carreguei esse rótulo aí por um bom tempo, e a gente que não escolhe as situações, o abuso de uma criança, o abuso de um adolescente, não é porque ele escolheu. Verdade. Né? Sempre Sim. tem ali um adulto que impõe, né, o seu domínio sobre ele, até o momento que esse adolescente ele toma a decisão de sair dessa situação. Né? Então, eu, como adolescente, tomei a decisão por não aguentar mais. E aí eu vim morar aqui, até mesmo teve essa questão familiar para que não houvesse, né, escândalos, não caísse mídia, essas coisas. Então, a família do meu pai tinha muito essa preocupação. Então, eu vim para Rondônia. Então, Rondônia foi um aprendizado, tô até hoje. Nossa. Né? E para suportar essa dor, tudo quietinha, caladinha. Não é fácil. Não é fácil, né? Não é fácil. Porque, querendo ou não, são muitos bloqueios. E a gente lida muito com a rejeição. Então, para mim, um dos maiores obstáculos que eu tive na minha vida, não só como adolescente, ou quando eu vim para cá, para Rondônia, mas até mesmo já como adulta, é a rejeição. A rejeição é algo terrível. Por quê? Porque você sai de um trauma que você já é rotulado. Né? E que quando eu comecei a ter a liberdade, né? E é interessante isso, a Igreja de Cristo, ela precisa muito estar preparada sobre isso. Quando eu aceitei a Jesus, vim para o Evangelho, que eu comecei a falar sobre a minha problemática, o meu trauma. Então, a igreja era muito de usos e costumes, muito fechada, muito religiosa. E aí as pessoas diziam assim, como que você vai falar uma coisa dessa? Você tem que ter vergonha, você não pode falar, isso tem que ficar calado, você já veio para Cristo, Jesus já resolveu tudo isso. Isso é uma mentira. Meu Deus. Isso é um engano. Mordaça, né? É amordaça a gente, aí a gente que tem os nossos traumas, nossas feridas, entramos em relacionamento, transferimos esses problemas para as pessoas que estamos nos relacionando, e as pessoas sofrem. Sim, sim. Entendeu? E a gente sofre, a pessoa sofre, e a gente não sabe por quê, porque a gente diz, não, mas eu estou em Cristo, Jesus me libertou, eu já sou uma pessoa livre. Isso é uma mentira, porque a minha alma está aprisionada, minhas emoções estão aprisionadas, e ali os meus traumas, né, estão todos ali latentes, aferidos, o tempo todo sangrando. Né? Qualquer situação é motivo de medo, é motivo de briga, o trauma está ali. Sim, né? A visão limitante está ali. Né? E a gente precisa vencer isso. A Igreja de Cristo precisa estar preparado. Então, eu sempre falo o seguinte, que eu sempre tenho uma visão, porque eu gosto de observar. Existem situações, e a gente sabe que hoje em dia, né, a área sexual, né, como é que eu posso dizer isso? A parte do homossexualismo, essa parte, né, dos relacionamentos, né, homoafetivos, vou colocar assim, né, a gente sabe que hoje em dia é muito grande. Sim. Né, tem aí as questões, existem as leis, né, existe toda essa questão, mas também nós que estamos em Cristo sabemos, né, o que é a verdade em Cristo Jesus. E a igreja, ela precisa estar preparada para receber. Verdade. Né? Muitas das vezes a gente ora pelo pecador, a gente ora para que o Senhor liberte, salve o drogado, né? Salve aquele que está aprisionado na prostituição, né? Salve, liberte aqueles que têm aí as suas questões sexuais aí que precisam ser resolvidas, né?
mas quando chega na igreja, às vezes se encontra a maior barreira. Né? E a gente precisa estar preparado para receber, acolher. Verdade. E nada melhor para se preparar do que o estudo, né, pastora? É estudar, estar pronto para acolher essa pessoa, que talvez essa pessoa está respondendo a um trauma. A um trauma. Né? E descobrir isso, né? Isso, e descobrir e ajudar. O pastor Epson Nogueira mandou um abraço. Também manda um abraço aí pro meu apóstolo. Isso aí é meu companheiro de estrada, né? Meu amigão, a pessoa que tem me ajudado, né? Ele não me ajudou, ele tem me ajudado nos momentos mais difíceis da minha vida. Legal. Eu corro para ele, para a pastora Simone, né? O meu refúgio. Que bom, ele falou, o programa está muito bom. Obrigado, apóstolo. Quarta-feira é dia do podcast, né? O Tenda Cash, ele está aqui. Ele e o Luiz, né? O Luiz disse que é o queridinho da tarde. Ah, é? Luiz, sempre eu vejo mesmo. Vamos aí pro nosso bloquinho comercial. Daqui a pouco estamos de volta. Não saia daí, tá bom? Ao contrário, compartilhe aí o nosso link do Rota Musical Brasil. Para que depois, pastora, temos bastante papo aqui sobre É verdade, é verdade. Para passar para vocês. Estamos de volta e agora às 14h03 aqui em Porto Velho, Rondônia. Estamos na zona leste de Porto Velho. O clima está muito bom hoje, né, pastora? Por aqui? Verdade, quentinho, né? Mas com um vento friozinho, né? O frio ainda não conseguiu nos atingir. Porto Velho é muito quente, né? É verdade. E aí acaba sendo aquele vento frio. Eu sou frienta, então o vento para mim já tá frio. São duas, então. Então a gente estava falando de superações, né? Você que está aí no nosso Instagram, seja bem-vindo, né? Pode fazer pergunta para nós. Você que está aí assistindo, pode mandar a sua pergunta através do 6993346813, 6993346813. Manda a sua pergunta, tira a sua dúvida. Nós estamos aqui ao vivo para todo o Brasil. A gente estava falando sobre os abusos, né? É verdade. Foi só uma pessoa ou teve outras que abusaram também? Eu tive uma pessoa que teve o abuso sexual, né? Mas vieram no processo vamos se dizer assim, da minha caminhada, do meu crescimento, da busca de ajuda, né? Da busca de apoio, da busca de proteção, né? Então, vem aí o abuso físico, vem o abuso emocional, vem o abuso psicológico, né? Porque a gente sempre se depara com pessoas que vai estar ali sempre nos colocando para baixo, né? E é muito difícil para a pessoa que é abusada ela se erguer sozinha. Além de nós termos que ter a nossa força de vontade, a gente também precisa de ter boas pessoas que possam nos ajudar. E essa pessoa ela tem que estar preparada com as nossas crises. Né? A gente tem crise sim, a gente tem medo, a gente chora, a gente fica rebelde. E é muito difícil porque vem o conflito. Né? A pessoa que foi abusada, ela tem muito conflito, ela tem muito medo. Ela tem medo do novo, ela tem medo de avançar, ela tem medo e ela fica preocupada com o que as pessoas vão pensar dela, vão achar dela. E ela tem tudo isso para vencer. E nessa situação, a gente encontra, assim, né? Acaba nos temos relacionamento com pessoas que acabam nos agredindo fisicamente, como eu já tive, né? Fisicamente, psicologicamente, porque a pessoa falava tantas palavras negativas, né? No meu primeiro relacionamento, que foi com o pai das minhas filhas, que aquilo que ele falava eu levava para mim. Eu dizia, não, realmente você é uma pessoa feia, você é assim, você fede, você é aquilo. Meu Deus. Né? Isso é o mínimo que eu posso estar dizendo aqui, né? E essas palavras, elas têm muito peso. Para quem tem o seu trauma, ela vai cada vez mais ferindo e as situações elas vão piorando e a gente vai perdendo a confiança. Né? Confiança até mesmo de você mesmo. De você como mulher, de você como mãe, de você como esposa,
né, a gente vai perdendo tudo isso. Né? Então eu tive relacionamentos com pessoas que, além de físico, né, é psicológico, é emocional, né? Então é muito difícil porque quando tudo isso se junta, aí começa a pipocar para tudo que é lado, porque a gente não consegue administrar a nossa vida, nós não conseguimos administrar a nossa família, nós não conseguimos administrar a nossa vida financeira. Tudo né? está interligado. Tudo está interligado, precisamos ter um controle sobre tudo isso, né? Mas o importante é a gente precisar entender que nós, né, precisamos entender e nos colocar na posição de que eu preciso de ajuda. Não é porque eu nasci assim ou porque aconteceu alguma situação comigo que eu tenho que permanecer desse jeito. Não, eu tenho que colocar na minha cabeça, eu preciso de ajuda, eu preciso buscar ajuda. E buscar essa ajuda não importa as dificuldades que a gente vai passar, né? É buscar essa ajuda, se colocar a ser ajudado. Então, quando mesmo na igreja, mesmo trabalhando na área da libertação, e aí que eu fui buscando, que eu fui aprendendo, eu fui vendo as áreas que eu precisava de ajuda, né? As minhas áreas, as minhas feridas, que ali, né, vamos colocar assim, que eu lambia no oculto, que eu vi que aquilo ali me fazia mal. Então eu percebi que eu precisava de ajuda. Eu busquei bons profissionais, pastores que me ajudaram, né, e me ajudam na minha caminhada. Que bom. Né, bons profissionais, psicólogo, né? Hoje eu faço também acompanhamento com um psicanalista, pastor Bandeira, uma pessoa maravilhosa que tem me ajudado. Por quê? Porque as feridas eram profundas. Sim, sim. Né? E a gente trabalhando nessa área da libertação, o inimigo sabe. Né? Ele conhece, ele sabe aonde vai cutucar para poder nos abater. E aí verdade. a gente tem que trabalhar nisso na nossa vida. Então, demorou muito tempo para a senhora procurar ajuda dessa área? A senhora viu que tinha esse trauma, né, do abuso sexual, talvez isso aferiu o casamento, né, e aí levava a ter esse relacionamento abusivo, né, onde era tão humilhada que o parceiro ali não o respeitava. Isso. Esse parceiro, ele sabia a sua condição de ter sido abusada ou não? Ele soube depois, né? Mas assim, já estava num relacionamento e ele soube sim, mas ele não foi uma pessoa que ele ajudava, muito pelo contrário, né? Então, a forma do abuso psicológico, das palavras que feriam muito, cada vez que começaram a ficar mais pesada, entendeu? Então, é muito difícil. Por isso que é importante que o seu parceiro seja uma pessoa que te ajude. Sim, sim. Né? Seja que essa pessoa, esse companheiro, ele também vai precisar de ajuda e a gente precisa estar preparado também para ajudá-lo. Verdade. Né? Ter essa consciência, é muito importante isso. Ter essa consciência. E aí quando a gente encontra um parceiro também que tem os seus traumas, né? É uma questão muito difícil, mas não impossível. Quando os dois querem ajuda, os dois juntos conseguem vencer essa batalha, essa dificuldade. Sim, sim. E a questão do abuso sexual te levou a ter problema na sexualidade? Não, problemas na minha sexualidade em si, não. Mas na confiança em ter alguém próximo de mim, sim. Sim. Né? A dificuldade de ter uma pessoa que realmente eu pudesse ter uma vida sexual normal já foi assim um pouquinho difícil, né? Porque a imagem masculina, né, ficou muito marcada para mim, né? A imagem masculina para mim foi muito difícil. E é aí onde a gente se torna um imã, porque a gente tem a nossa sensibilidade. Por mais que a gente tenha medo, a gente quer um homem forte do nosso lado. Um homem que esteja ali para nos proteger, né? Aquele homem que a gente vai poder contar com ele no nosso momento de dor, entendeu? Então a gente tem essa fragilidade.
E aí é onde muitas das vezes a gente erra, porque se tornamos um imã e acabamos escolhendo as pessoas erradas, né? A gente costuma usar também o termo de dedo podre, Dedo né? podre, né? Parece que atrai. É. Parece que tem 10 homens e aí você atrai aquele que não era para ser atraído. Que não era. Quando você pensa que não, quando você descobre, né? A situação tá ali mais complicada, mais difícil. É. E aí quando esse parceiro, ele talvez não tenha conhecimento, ou quando tem, ele não entende, né? E aí isso tudo torna muito mais complicado. Muito mais complicado, né? O que eu posso, assim, aconselhar dentro das experiências de vida que eu já tive, né? É que todo casal que tem a sua dificuldade, seu problema, busque ajuda. Isso. Né? Busque bons profissionais, não tenha vergonha, não é vergonhoso você buscar um psicólogo, você buscar um psicanalista, não é vergonhoso. Sim. Porque você precisa pensar na tua família, né? Principalmente aquele casal que já tem filho, Sim. né? E os traumas do casal, ele vai atingir os seus filhos, ele vai atingir aquela criança. A criação vai ter ali as suas problemáticas. E não é bom isso. Isso. Então procure ajuda, né? Não seja aquela pessoa que acha que porque cresceu já é um adulto e está tudo resolvido, porque não tá. A criança interior, o adolescente interior, ele está lá dentro, doente, sofrendo, aprisionado dentro de você, que precisa libertar, que precisa ser curado e que precisa crescer junto com você. Isso. Crescer emocionalmente, crescer psicologicamente. Se você está em Cristo, se você está na igreja, crescer como cristão para poder estarmos preparados para ajudar outros. Sim. Como que eu vou ajudar outro eu tanto doente? Não tem como, né? Não tem como. A Bíblia mesmo se refere àquele versículo, ambos vão cair no mesmo buraco, né? Não tem como um cego guiar outro cego. Não tem como. Até porque quando a gente está cego espiritualmente, ou até na ciência, né? Você acha que tudo é espiritual, aí você vai querer orar, repreender um demônio, quando na realidade é uma alma que está latente. Exatamente. Né? Uma alma de uma pessoa que foi abusada, ou talvez do abusador, né? Que foi abusado anteriormente e levou ele a ser um abusador hoje. Exatamente. Então, quando a gente começa a olhar com a ciência, com esse olhar de Cristo, que é um olhar de amor, né? A gente começa a ajudar essa pessoa a ser curada desses traumas que ela tem enfrentado, né? Então, talvez você está passando por essa situação que nós acabamos de compartilhar aqui, né? Não tenha vergonha, não tenha medo de levantar a mão e falar: ei, eu estou precisando de ajuda. Eu preciso de ajuda. Eu tenho certeza que você vai encontrar bons profissionais, né? Às vezes a pessoa fica com vergonha até mesmo de conversar com o seu líder. Isso. Se abrir com o seu líder, porque infelizmente as pessoas criam uma autoimagem, né? Colocam uma máscara que ela não é aquela pessoa. Sim. Né? O que está atrás da máscara está doente, precisa de cura, precisa de ajuda. E o bom é você poder ter essa liberdade. Liberdade de sentar com o teu líder, de conversar, né? De dizer igual eu faço: pastor Everson, eu estou passando por problemas, eu estou assim, eu estou sentindo, eu estou em conflito, minhas emoções estão assim. E eu falo, e às vezes ele fica me olhando, ele fala: eu não sei como resolver, mas eu vou arrumar alguém que eu vou te indicar alguém que vai te ajudar. E ele sempre arruma alguém. E ele sempre me arruma alguém, e eu tô aqui, firme e forte. E isso que é importante. Isso. É importante, às vezes a gente não tem a solução daquela pessoa, mas a gente sempre vai ter alguém que vai poder ajudar. Então a gente também tem que ser esse canal de bênção. Na verdade, não seja ser um pastor, ele é o que? É um pai, né? É um pai, ele é um pai que eu não tive. Né? Ele é mais novo do que eu, mas é o meu pai que eu não tive. Né? Então ele me acompanha em um bom tempo e ele sabe as dificuldades que eu tive e que eu tenho. Né? Então é bom isso, é bom quando você tem um líder que realmente conhece você, né? E ele te ajuda, ele não passa a mão, ele te ajuda.
Isso que é o ponto principal. Não passar a mão. Essas pessoas, elas nos amam. É verdade. Né? Porque quando a gente ama, a gente aconselha, não passa a mão, mas dá uma solução. Exatamente. Né? Mas quando você só aponta, né, só humilha, mas não dá uma solução e passa a mão, aí não é amor. Então a gente tem que amar, né? O pastor Everson, eu também sempre falo que ele não é um pastor, né? Ele é como um pai. E eu vejo tantas mulheres precisando ali na igreja, né? E ele está ali sempre como um pai, para ajudar muitas mulheres, muitos homens, casais, muitas crianças, né? Então, eu também sou testemunha disso. Graças a Deus que ele tem aí a companheira dele, que é a pastora Simone. Que ajuda muito. Que tem sido o seu suporte, né? O seu braço direito ali. Porque não é fácil não estar na frente de uma obra. Não é fácil. Se o homem não tivesse a ajudadora ali ao lado, né, para auxiliar, para ajudá-lo, né, fica tudo muito mais difícil, né, pastora? Muito mais difícil. Para ele conciliar a igreja, a casa, tudo. Então, muitas vezes essa mulher ela não aparece tanto, mas ela é o ideal, o que Deus precisa ali do lado dele. Exatamente. Para usá-lo. Talvez ela não seja aquela que está lá no holofote, mas ela sempre vai ser aquela que vai estar nos bastidores, ajudando, orientando, conversando, muitas vezes dando ombro para chorar, dando um lencinho para enxugar as lágrimas, e vamos bater a poeira, e vamos levantar e seguir. Essa é a função. Seguir novamente. Né? Essa é a função. É por isso que aí um cordão de 3 dobras é muito mais difícil de se arrebentar. No caso, é ele, ela e Deus ali no meio, né? Os 3 dobras. Então, olha só, gente, vamos tocar um louvor aí? E daqui a pouco, após o louvor, nós vamos falar um pouquinho o que levou a pastora a ser uma libertadora hoje, né? Ser da área que ela gosta tanto, né? Então ela vai falar para nós o que levou ela a ser essa libertadora. O Wesley vai colocar um louvor aí para nós e a gente daqui a pouco está de volta. Isso. Estamos de volta agora às 14 horas e 25 minutos. Como prometido, né? Estamos aqui com a pastora Sueli Oliveira, né? Uma pedagoga, psicanalista, trabalha na área da libertação, libertadora. Então, pastora, o que levou a senhora a ir para a área da libertação? O que me levou a ir para a área da libertação foi a minha própria libertação. Legal. Né? A minha própria libertação no sentido que o início, né, foi muito difícil, porque meu pai era espírita, né? Então, a gente tinha toda uma vivência dentro dos centros espíritas, né, por causa de papai. Então, na minha libertação, quando eu vim para Cristo, foi muito difícil. Então, eu vim para Cristo, estava com um relacionamento, né, abusivo, com uma vida emocional arrebentada, né? Então eu estava assim, a morada certinho do inimigo, né? Eu estava o cantinho, o ninho que ele precisa para poder trabalhar. Não, então quando eu comecei a vir para a igreja, né? Eu trabalhava eu não trabalhava, eu frequentava a igreja Cordeiro de Cristo, aqui no Mariana. Então, o pastor da época foi uma pessoa que me ajudou muito na minha libertação. Então, a minha libertação foi muito, muito difícil. Não dormia à noite, escutava pessoas correndo em cima da casa, então aquela coisa muito assombrosa. Né? E devido até mesmo às dificuldades, às libertações que foram acontecendo, e eu sempre sentia a necessidade, né, de que estava faltando mais alguma coisa. E eu comecei a comprar livros, a ler a respeito. Eu li muito livro Saindo do Cativeiro, do pastor Alcione, que foi onde me despertou, né, o livro Saindo do Cativeiro. E foi ali que eu comecei realmente a buscar e a me aprofundar para poder trabalhar na área da libertação. Não ser aquela libertadora do sai-sai, né? Que tudo é demônio, foco do demônio, não. Como eu tinha
as minhas dificuldades emocionais, né? E eu via que eu precisava de algo além disso, que Deus entendia que nem tudo na minha vida que estava acontecendo era demônio, né? Eu sabia que tinha alguma coisa que acontecia aqui, que eu não sabia como explicar, entendeu? Então eu fui buscar justamente isso. Então fui me aprofundando, fiz o curso do Secrai, do pastor Alcione, né? Passei aí 9 meses fazendo esse curso com ele, lendo bastante, buscando bastante. Na época eram os vídeos, os CD, né? DVD, e busquei muito isso, né? E eu tenho buscado mais ainda. Então sempre estou procurando pessoas, né? Ministrantes, ministradores, dentro da área que eu quero trabalhar. Ser uma libertadora que também possa aconselhar. Legal. Não ver só esse lado do demônio, mas ver também o lado emocional da pessoa, poder ajudar isso dentro do aconselhamento. Então, mesmo antes da senhora ir para a área da psicanálise, a senhora já tinha isso, né? De falar, não, nem tudo é sai, não. Nem tudo é demônio. Entendi. Porque eu entendia que algo acontecia comigo. E eu sabia que não era demônio, né? Eu sabia que eu estava com problemas emocionais muito grandes que eu não sabia lidar, né? Certo. Como destravar, como falar, mas me doía muito aqui dentro, né? Cada vez mais eu regredia como pessoa, né? Então eu entendia que eu tinha problemas na minha mente, os meus pensamentos, o que eu pensava, o que eu achava, o que muitas das vezes eu visualizava de situações que não existia. Então eu sabia que não era, né, demônio. Eu precisava procurar a solução desse meu problema. Então eu fui buscando mais isso, né? Então, e como conseguir entender também algumas pessoas, né, que vai para busca a libertação como algo que vai permanecer pro resto da sua vida, e não é. Libertação, ela é dia após dia. Sim. Né? É algo, é uma escada, é um degrau. A cada dia você vai subir no degrau. Vai ter dia que você vai tratar só de demônio, vai ter dia que você vai tratar das áreas da sua vida que é puro demônio, influência maligna. Mas vai ter dia que é as suas emoções. É seu sentimental, sua emoção que está ali gritando, pedindo socorro, ajuda, e você vai ter que trabalhar com ela. Eu costumo falar assim, que é melhor você orar por uma pessoa que está possessa do que por uma que está só a alma, né? Verdade. Porque o possesso, no nome de Jesus, o demônio sai. Sai. E agora aquela pessoa que está gritando só com a alma ali? Só com a alma, não vai no nome de Jesus, né? Não vai, né? Então a gente sabe que a primeira coisa que a gente tem que fazer é ajudar a pessoa a acalmar a alma dela, né? Acalmar ali as suas emoções, os seus sentimentos, para que ela possa entender o que está acontecendo com ela, né? Então eu tiro isso para mim, né? Pela própria vivência em mim, pelas situações que aconteceram na minha vida. Então eu tive que aprender a entender o que estava acontecendo comigo, para poder buscar a ajuda certa. Correto, muito bom. E aí, por isso que a gente vê que muitas vezes, pastora, a pessoa ora e parece que aquele demônio não sai. Não sai. E aí tem vezes que você entra com conflito com você mesmo, Com né? Mas, meu Deus, eu orei, eu jejuei, eu fiz propósito, por que eu oro e esse demônio não sai? Talvez você está fazendo uma forma errada. Exatamente, porque os demônios, eles têm as suas áreas de fortaleza, né? Eles têm as suas áreas de atuação. Então, se a minha área emocional ela está completamente doente, abalada, então o espírito que ele tem, a sua fortaleza nessa área, na área das emoções, com certeza ele vai estar lá. Enquanto eu não resolva o meu emocional, não tem como eu expulsar aquele demônio. Não vai ter como. O tempo todo ele vai sair em nome de Jesus? Vai. Todo espírito se submete, mas ele volta, porque a casinha dele está lá. O problema emocional está lá. A dificuldade, a ferida está lá. Então, precisa ser limpo.
precisa ser tratado, ser cuidado. Quando eu cuido da minha área emocional, então esse espírito que tem me aprisionado há tanto tempo nessa área, eu tratei, ele sai, porque ele não vai mais encontrar refúgio. Entendi. Então, isso explica também a questão das pessoas ir muitas vezes no encontro com Deus e não ser livre. E certo? não ser livre. Porque ir no encontro com Deus, eu sempre falo o seguinte: o encontro com Deus, ele é o início da sua caminhada para a sua libertação e para a sua cura. Né? É 3 dias que você passa para você aprender. Muitos vão por curiosidade, nunca vá por curiosidade. Sim. Vá para o encontro com Deus porque você precisa de ajuda. Então você vai para aprender. Você vai para aprender aonde estão as áreas da tua vida que está aprisionada. Você vai para aprender sobre os traumas familiares que estão ali. Você vai para aprender sobre as tuas emoções, aonde você tem estado ali com as tuas emoções completamente, né, ali aprisionado, fechado. Você vai aprender o caminho para você se libertar, para você ser curado, para você restaurar a sua família, para você restaurar a sua vida espiritual. Então, o encontro com Deus, ele é um início, ele não é o final. O final, meu irmão, é só quando a gente morre e está na glória, né? Porque todos os dias, o nosso dia a dia, o encontro ele vai me ajudar. Certo. Eu fico observando, porque tem gente que vai para o encontro, né? Chega lá, os demônios são repreendidos, porque em nome de Jesus ele tem que submeter, sim. E aí a pessoa, ela sai ali livre, leve, solta, né? Mas essa casinha, ela não foi limpa, as emoções estão todas lá dentro. Alguma ministração que a pessoa teve, ela não abriu seu coração, não estava receptiva, e muitas das vezes isso acontece porque é justamente a área que a pessoa precisa ser liberta. E quando você vai armado para um encontro, que você vai lá com as suas fortalezas, né? Vamos colocar assim, dentro do encontro, até que o Espírito Santo possa quebrar essa sua resistência, muitas das vezes a pessoa vai lá, já está no domingo, já tem que voltar. Tem que voltar. Né? E ele teve uma sexta, um sábado, um domingo para ser livre. Ou aprender a se libertar, e ele não deu esse lugar para o Senhor, né? Porque o encontro ele é justamente isso. Então, muitas das vezes a gente vê, porque o que também acontece é que a pessoa ela vai para o encontro, ela tomou a decisão da mudança, mas quando ela chega em casa, a família que tanto quer a mudança daquela pessoa, ela não ajuda na mudança. Ela começa a criticar, agora, né? Ela começa a vir com as suas críticas, ela começa a jogar no rosto da pessoa aquilo que a pessoa fez no passado, ou aquilo que a pessoa falou, aquilo que a pessoa praticou, e a pessoa está lutando com aquele sentimento. Ela está lutando para ela não falar mais, ela está lutando para não fazer mais, ela está lutando para ser uma boa mãe, ela está lutando para ser um bom pai, ela está lutando para ser um bom filho. A família também precisa ajudar. Senão aquela pessoa dura 1 mês, dura 2, ela não vai suportar. Se ela não tiver um bom apoio, uma boa base, ela não vai aguentar e ela volta muito pior. Verdade. E aí, pastora, aí explica essa questão, né? A pessoa, hoje a gente está no encontro, ministrando, vai lá, ora, e a gente vê que tem muitas adolescentes que elas estão cheias de traumas, né? A gente fala pela parte de mulheres, mas sabemos que é um geral. É um né? geral. E aí elas pensam que é só lá na oração que vai ser livre, mas na realidade tem e os traumas que tem que ser tratado, né? E precisam ser tratados, e em muitos casos precisa ser depois do encontro acompanhado com um bom psicólogo, acompanhado por um bom psicanalista, né? Dependendo da situação, procurar bons profissionais. Sim. Né? Ele vai ajudar, ele vai estar lá dando aquele suporte, ele ajuda. O encontro, a pessoa que ela foi lá e descobriu que ela tinha algo a mais, né? Você não pode ir para um encontro ou mesmo um encontro ou um seminário.
entendeu? Ou qualquer ministração que você está indo, porque você sabe que você precisa. Não vá por curiosidade, vá para você receber. Receba aquela palavra, receba aquela orientação. Comece a colocar em prática na sua vida, que não é fácil. Colocar em prática na nossa vida aquilo que a gente recebeu, aquilo que o Senhor abriu o nosso entendimento e agora a gente entende que aquela situação precisa ser resolvida, ela não é fácil. Sim. Mas quando a gente coloca e vai com firmeza, resolve, meu irmão, a gente vê a diferença. Isso mesmo, isso mesmo. Então, o encontro com Deus é maravilhoso para você que está nos assistindo. É verdade, eu aconselho você a ir. Isso. Vá se você ainda não foi. Muito bom. A gente está só esclarecendo a questão de... Tem pessoas, pastora, que chegam com essas perguntas para a gente, né? Com essas dúvidas. Porque elas acham que é só o encontro. Não é o encontro. O encontro é o início, de uma libertação. De uma libertação, de uma cura, de uma transformação. Você vai para o encontro. Se alguém falou para você que o encontro vai resolver todos os teus problemas, eu sinto muito. Essa pessoa mentiu. Né? Ela usou essa forma para poder levar você. Não. O encontro, ele é o início, ele vai te ajudar, ele vai te fortalecer, vai ter áreas sim da tua vida que dentro do encontro você vai ter essa libertação, essa cura, esse renovo espiritual para você no outro dia, quando você chegar na sua casa, quando você for para o seu trabalho, quando você estiver com seus amigos, no meio da sua família, você saber lidar com todas as situações. Isso mesmo. E você tá firme, não vá para o encontro só por ir. Não, vá para o encontro, aceite Jesus. Se você não aceitou, procure uma boa igreja, comece a congregar. Se você tem problemas psicológicos, procure um bom psicólogo. Se existem problemas que um psicanalista vai te ajudar, procure um bom psicanalista. Ele vai te ajudar. E a tua vitória, a tua caminhada, a tua cura é dia após dia. Isso mesmo, dia após dia. Os psicanalistas, nós trabalhamos muito na área do inconsciente, né? Dos traumas, das raízes. Então, o encontro com Deus, ele vai identificar para você muitas raízes. Muitas né? raízes. Muitos traumas, onde você vai ver que tem um abuso sexual, é um bullying, é uma rejeição, um abandono. Se tem uma ferida que eu considero que dói tanto, pastora, é a rejeição. É a rejeição. Né? Pegar pacientes com a raiz da rejeição, meu Deus, é muito complicado. É verdade. É uma área muito difícil que a gente tem que arrancar aquela raiz lá de dentro. Então, assim, você vai identificar a raiz no encontro, né? Procura um psicanalista, procura um psicólogo, né? Talvez está tão latente já na depressão, na ansiedade, que vai precisar do psiquiatra também, da medicação. Né? Então, não fica com vergonha de falar, não, acabei de chegar do encontro, vou procurar um profissional da saúde mental. Não, encare, porque a melhor forma é se cuidar. Exatamente, e ele vai te ajudar. Por quê? Porque o encontro, quando você chega do encontro, lógico, você está renovado, você está leve, o Senhor te visitou ali, te encheu de força, de graça, né? Mas até quando, se você não buscar ajuda? Até quando você acha que essa força em você vai durar? Né? Porque, querendo ou não, você teve ali o início, mexeu nas feridas, houve ali a sua entrega, você identificou, você liberou perdão, você se colocou no lugar de ser livre, de ser curado, mas agora existe o processo, existe uma causa. Você identificou a doença, mas o que causou a doença? Você identificou a ferida, mas o que causou a ferida? É isso que você tem que eliminar, a causa. É lá na raiz, é poder arrancar isso. Realmente é poder você chegar e falar do seu problema sem que ela lhe cause mais dor. Isso mesmo. E eu costumo falar também, pastora, é a gente fazer as pazes com o nosso passado. Exatamente, né? É importante isso. Isso. Ela não pode te causar mais dor. Nós, como profissionais, nós não podemos mudar esse passado. Não. Mas nós vamos te ajudar a você olhar para ele e ele não te causar mais dor. Ele não causa mais dor e ele não vai mais influenciar nem no teu presente, nem no teu futuro. O teu passado é teu passado.
O que aconteceu com você, aconteceu. Mas se aconteceu ou por qualquer coisa, você tem que olhar e dizer, o que aconteceu comigo vai me tornar a mulher forte hoje, o homem forte hoje, e a mulher o homem forte de amanhã, ou o jovem ou o adolescente, porque você tem capacidade de vencer. Sim, sim. Não é para poder, porque o meu passado eu tenho que viver na miséria, eu tenho que ter uma vida sofrida, eu tenho que viver uma vida doente, levar as pessoas a estar sofrendo, as pessoas ao meu redor sofrendo. Não, de forma nenhuma. Se eu fosse olhar dessa forma, né, eu tive oportunidades para estar no lesbianismo, tive oportunidade para estar na prostituição, tive oportunidades de estar no vício, mas eu tive uma decisão, não. A minha dor, ela não pode me levar a me tornar um estado pior, não. Eu tenho que estar no meu melhor. E qual é o meu melhor? Buscar a cura. Isso mesmo. Buscar a transformação. Eu parei de estudar, voltar a estudar. Isso. Né? Buscar ser um bom profissional, buscar ter um bom emprego. Mas eu não sou um bom esposo. Buscar ser um bom esposo, uma boa esposa, um bom filho, né? Aprender com os seus erros. Isso. Né? Os nossos erros, as nossas falhas é um trampolim para que a gente possa ser uma melhor pessoa e não uma pior pessoa, Isso. mas uma melhor pessoa. Isso. Boa tarde, a Silene está aí conosco na nossa live ao vivo. Boa tarde, querida. Deus abençoe. O nosso programa está chegando ao final. É verdade. Que papo bom. É né, verdade. pastora? Libertador para nós, para você que está ouvindo. Né? Se você colocar em prática aquilo que você ouviu aqui hoje, eu tenho certeza que isso vai ajudar você moldar a sua vida. Isso é verdade. Isso é verdade. Então, a senhora pode deixar suas redes sociais, né, onde as pessoas podem te encontrar em busca de um aconselhamento, de um atendimento. Ela falou que daqui a um dia ela vai começar. Né? Eu pretendo, Então, isso aí é a minha meta, né? Poder atender e trabalhar dentro do aconselhamento, até mesmo pela obra de Deus. Então, eu tenho hoje, me sacrificado um pouco, né? Porque eu tenho um objetivo amanhã. Mas aquele que quiser, né, entrar em contato, tem meu número 992826574. É só entrar em contato. Esse número ele é WhatsApp, né? E você pode entrar em contato, a gente pode ter sim uma boa conversa, né? E eu estou para ajudar, né? Sou uma pastora, né? Trabalho sim dentro da área da libertação, mas também gosto muito da área do aconselhamento. E eu estou para poder aí ajudar naquilo que for preciso. E o seu Instagram? O meu Instagram é mais pessoal, ainda não tem assim um Instagram fechado, que vai ter toda essa liberdade. Eu pretendo sim ter a minha parte, né, vamos dizer aqui do meu social. Mas me encontre na tenda da adoração, que eu estou lá. Amém. Então é o 9282-6574. Ah, tá. 9282-6574. 6574. Se você precisar de um aconselhamento, né, a pastora Sueli está à disposição. Ela é uma mulher maravilhosa, vai te aconselhar, né, tem muitas experiências para falar para você. Trabalha na libertação e também no aconselhamento. Olha só, e também está ali no Ministério Tenda da Adoração. É verdade. Lugar que você pode encontrar. Eu vou estar lá. Muito obrigada, minha pastora, por esse momento especial. Eu que agradeço por essa oportunidade de poder estar aqui, né? Aproveitando as férias escolares, né? E poder estar aqui. Gratidão. Mandamos um abraço aí para o Ministério Tenda da Adoração. Tenda da Adoração, todos que estão aí nos vendo, nos ouvindo, né? Um abraço em Cristo Jesus a todos, ao meu apóstolo em Cristo, a pastora Simone aí, que é uma bênção na minha vida, né? E que todos aí sejam abençoados no nome de Jesus. A irmã Silene está mandando um abraço. Parabéns, pastora Ciane e pastora Sueli. Eu também mando um abraço para ela, um cheiro para ela, para nossa irmã Silene, que Deus abençoe a vida dela,
e a família dela, no nome de Jesus. Amém. A gente vai ficar aí com nossos comerciais. Obrigado você que nos acompanhou até aqui. Amanhã estaremos de volta. E na quarta-feira temos aí o Tenda Cash com o apóstolo Efson Nogueira. Isso. Né? Ele vai estar aqui sempre trazendo uma palavra, orações, louvores, para que o Senhor possa ministrar isso no seu coração. Pastora, esse ano nós temos encontro no ministério, né? Nós temos encontro agora em setembro, né? É só entrar em contato. Eu te garanto que você vai passar assim um final de semana com Deus abençoado, tendo aí grandes ministrantes, sendo tocado pelo Espírito de Deus. E participe do encontro. Temos também agora, né, em agosto, Isso. né, o Impacto Jovem, né? Procure aí os nossos líderes, né? Que eles vão aí abençoar. Você que é jovem, vá. Isso. Eu garanto para você que você não vai se arrepender. E você pode seguir aí as redes sociais aí do Ministério Tenda da Adoração, @Tenda da Adoração PVH. Você vai lá, você vai encontrar os números que você pode entrar em contato, né? Caso você queira mandar o seu jovem, né, para o Impacto Jovem, que a partir de 14 anos, né, você pode mandar ele, que ele vai ser abençoado sábado e domingo, ali com momentos especiais, ele vai voltar renovado para você. E também o nosso encontro com Deus em setembro. Isso. Né? Se eu não me engano, 18, 19 e 20, né? Se eu não me engano. A data. Isso. Mas você pode também, seguindo aí as redes sociais do Ministério Tenda da Adoração, você pode encontrar as informações por lá, encontrar o número do apóstolo Efson Nogueira, que vai estar te atendendo, né? E também, se você quiser ir no nosso ministério, a igreja está ali localizada próxima ao Irmão Gonçalves Shopping, né? Próxima à Avenida Amazonas. Eu sempre esqueço o nome daquela rua ali. Rua Caruana. Rua Caruana é bem próximo mesmo do... Não tem erro, logo após em frente ao NOA. Isso, o prédio está bem grandão, você pode ir lá você vai nos encontrar, né? Lá você vai receber uma palavra de Deus para você e ser abençoado. Boa tarde, Deus abençoe a todos. Boa tarde, pastora. Boa tarde, obrigado a todos e tenha aí uma tarde abençoada por Deus.